Fala aí, pessoal, coletiva do Rogério Ceni, vamos acompanhar juntos, ver o que ele vai dizer após o empate contra o Ceará hoje no Morumbi 2-2. Deixa o likezão aí, se inscreva no canal também para dar aquele apoio. Antes de dar o play aqui, quero recomendar para você a Bet7k, uma casa de aposta muito legal, nova, que está chegando aí, dominando, com muita coisa boa para vocês, rapaziada. Tem até a transmissão de jogos lá. E com essa parceria com o canal do Teclas, tem aí um exclusivo bônus para você depositar e ganhar o dobro lá na Bet7k. Então, linkzão na descrição, primeiro comentário fixado, faça seu cadastro lá e comece a fazer suas apostas, assim como o Teclas, lá na Bet7k. Link na descrição do vídeo, dá aquela moral pra gente, faz seu cadastro lá. Vários erros do Ceará, São Paulo dominante no primeiro tempo. No segundo tempo, uma queda de produção, talvez mais pelo cansaço. Queria que você fizesse uma avaliação da partida, o que você viu, se você concorda com isso, e o que você acha que faltou para o São Paulo sair com a vitória, já que teve tanta chance de matar a partida. Eu acho que nós poderíamos ter feito uma maior vantagem no primeiro tempo. Nós jogamos para isso, demos pouca chance para o Ceará. Praticamente demos o gol num erro de construção nossa, de saída de jogo. Conseguimos a vantagem novamente, mas tivemos 2 gols anulados, né, e boas chances criadas. No segundo tempo o time, acho que até boa parte do segundo tempo também rendeu bem. Aí Nestor sentiu cãibra, quando eles botaram o Nino e já o Mendonça já estava do outro lado, nós tentamos colocar 2 laterais mais, né, de melhor marcação e apoio, sair para o apoio. Aí já daí vem o finalzinho do jogo, com 1 a menos, mas o time ainda se postou bem dentro de campo. Uma pena a gente não ter saído daqui hoje com a liderança, mesmo que sabendo que era provisória até amanhã no campeonato, mas fazia tempo que a gente não deixava de levar 3 pontos dentro de casa. Eu acho que nós fizemos um bom jogo de maneira geral, mas como você mesmo falou, a gente cai um pouco no segundo tempo, as reposições não conseguiram exercer talvez a mesma função daqueles que estavam em campo. Rogério, tudo bem? Eu vou insistir um pouquinho nisso, porque nos 2 últimos jogos o São Paulo foi muito dominante no primeiro tempo, poderia até ter saído vencendo por 2, 3 ou até 4 hoje, no caso, gols de diferença, e no segundo tempo tem essa queda. A minha pergunta vai no sentido de falta cadenciar um pouquinho melhor a intensidade, né, porque o São Paulo adianta demais as linhas, faz o perde e pressiona muito no primeiro tempo, talvez canse no segundo. Tem a ver com as mudanças, né, outro time está precisando reverter o marcador e aí os adversários, os técnicos adversários, eles promovem mudança. Por que você acha que isso aconteceu nesses 2 últimos jogos especificamente? Eu acho que aconteceu e deve acontecer em muitos jogos, porque você vai muito forte para fazer a pressão, é o nosso estilo de jogo. É tentar, principalmente em casa, não deixar o adversário ter a bola, que a gente fique com a bola. Eu acho que a gente acaba nas construções errando muitos passes. Quando a gente recupera essa bola, muitas vezes perde muito rápido. Para um time que joga no perde e pressiona, isso é fatal para que o cansaço bata mais cedo. Quando você recupera a bola e consegue manter ela em sua posse, trabalhar, fazer com que o adversário balance todas as vezes, principalmente quando você joga numa linha de 3, com bastante espaçamento de lateralidade, eu acho que isso é fundamental. A gente recupera muitas bolas na pressão e já no primeiro passe ou no segundo passe perde ela de novo. Aí você acaba tendo um desgaste muito grande. Não é fácil manter um nível de marcação desse, por mais que você treine. E eu acho que quando vier jogos em sequência, vai se tornar cada vez mais difícil. Por isso que para determinados jogos você tem que adotar outro tipo de estratégia. Agora, dentro da nossa casa, precisando do resultado para se tornar primeiro colocado, o nosso modelo de jogo é esse, tentar pressionar. Logicamente que no final dos jogos você vai tendo um desgaste maior durante toda a partida e não consegue exercer da mesma maneira que a gente faz os primeiros 45 minutos de jogo. Rogério, quando você disputou títulos como jogador, e a gente tinha muitas entrevistas com você sempre falava que no Brasileiro o time tem que estar ali com 66% de aproveitamento para estar sempre próximo dos líderes para brigar pelo título. Em casa, o São Paulo, nos últimos 13 jogos, contando aquele de Barueri, não só de brasileiro, o time tem 12 vitórias, um empate, está com 90, você quer melhor de conta que é 90 e tantos de aproveitamento. Agora você tem uma sequência de 4 jogos, 3 fora. Você acha que o São Paulo tem que melhorar o aproveitamento fora de casa para manter esses 66 e estar ali, se não líder, mas a uma rodada e meia do líder? Eu falo que quando você se distancia da liderança no brasileiro, quando começa a abrir mais que 3 pontos, é preocupante. Quer dizer, não é, dependendo do que você tenha como
Dependendo do que você tenha como objetivo no campeonato, né? O ideal é que você esteja na frente, o ideal é que você esteja na ponta da tabela, mas por outras coisas, né? Então, enquanto nós temos a possibilidade de estar brigando na ponta da tabela, por isso que era importante hoje, porque nós nos manteríamos hoje provisoriamente líder, provavelmente perderíamos a liderança amanhã do campeonato, mas estaríamos no máximo a 2 pontos dessa liderança, o que pode passar para 4, por exemplo, se o Corinthians vencer o seu jogo, né? Pode passar para 4 pontos. Agora, nós usamos praticamente tudo que a gente tinha disponível hoje. Nós temos alguns casos, a gente fala, né, de venda de jogador, mas nós temos praticamente uma venda, né, que é o Sara, por 4 meses fora. É um jogador que você pede, no mínimo, por 4 meses. Já é uma perda grande. Hoje nós temos Igor expulso, Rafinha suspenso para o próximo jogo, né, Arboleda vai para a seleção, e é o que eu digo, que é isso. A maratona, quando pega jogo importante, meio de semana nós vamos ter. É isso que eu falo para vocês que pode pesar para a gente no futuro. Mas no dia de hoje eu acho que faltou um pouquinho mais de... Primeiro, esse lance do gol do Ceará, ele já aconteceu 2 ou 3 vezes se nós passamos hoje na pré-eleição. Então, uma bola batida de pé esquerdo, nós não podemos, por mais que seja bem duvidosa a condição de jogo, né? O VAR tem uma linha bem tênue entre... Se quisesse dar impedimento, dava impedimento. Se quisesse dar gol, dava gol, né? Eu acho que é bem... Não vou nem reclamar, porque... Agora, o movimento do Ceará não tem tantos gols direto de cabeça, mas tem muita bola desviada de primeiro pau, perna aberta, e entrada exatamente do mesmo Mendonça que fez esse gol hoje, fez 2 gols há pouco tempo atrás, dessa mesma maneira. E é alertado, é mostrado, isso é o que nós podemos fazer. Então, temos que ter atenção nesse tipo de jogada. Erramos no primeiro gol na série de jogo, erramos numa marcação de bola parada no segundo. E o Ceará, no segundo, aí teve um pouco mais de volume, conseguiu chegar com as trocas, né, que teve, né, botou jogadores que jogaram contra o Independente, começou a botar no segundo tempo, tendo mais tempo, conseguiu render um pouco mais que a gente já no meio da segunda etapa em diante. Boa noite, Rogério. Você mesmo falou que o time, as reposições acabaram não mantendo o nível de competitividade do primeiro tempo. Não é a primeira Não falei que não mantiveram o nível de competitividade. Eu achei que não deu o resultado, às não vezes, deu técnico resultado, esperado, isso. né? Não é a primeira vez que isso acontece, eu queria saber se isso te preocupa, como que você tem tratado isso com os jogadores, porque as substituições de um tempo para cá, elas não têm conseguiu corresponder da maneira que talvez você tenha pensado na hora que as executou. Obrigado. Não, eu acho que as substituições elas são de acordo com o que nós temos no elenco. O Igor já entrou várias vezes, foi muito bem no jogo, o Wellington muito bem no jogo. As substituições são pensadas muito também, o sistema hoje mantido, mas quando você coloca um Nino, que é um cara que apoia muito, o Reinaldo já em minutos 70 ali, já 75, você já vai, né, pensando num jogador mais jovem que tem a mesma vitalidade do Nino para executar a mesma função do Reinaldo. Quando tem um Speed Mendonça aberto pela direita, você, né, tem o Diego já de olho nele quase o tempo todo, mas um Igor Vinícius que pode competir na velocidade com ele, né? O Rigoni entra no lugar do Luciano, né? E aí o Pablo, numa função, são jogadores distintos, Pablo e Nestor, acho que a gente, né, um é um jogador de contenção, outro é um jogador de armação e chegada. Não é nem que não renda, o Pablo nunca renderá o que o Nestor vai render para construir, assim como o Nestor nunca irá marcar da maneira que o Pablo marca. Mas para quem precisava fazer o terceiro gol e ganhar o jogo, você fica sem qual era a peça no banco de reservas que, colocada como segundo volante hoje, conseguiria desempenhar o mesmo papel do Nestor. Nós tínhamos Neves, nós tínhamos Luan e Pablo. Essas são nós temos alguns problemas quando nós não temos, por exemplo, o Sara para fazer essa função ali, nós sofremos um pouquinho. Mas vamos tocar para frente, vamos tentar a vitória agora fora de casa, como o Edu falou, né, Edu? Melhorar o aproveitamento, tentar vitórias também fora do Morumbi, completamente possível. Rogério, boa noite. Você escalou a equipe de novo com um sistema com 3 zagueiros. O que você planejou para esse jogo, imaginando na equipe do Ceará para ter repetido esse esquema? E sem o Arboleda, você pensa em continuar ou alterar essa forma de jogar? Isso nós vamos pensar durante a semana, né? Para o próximo jogo nós vamos pensar durante a semana. Nós temos zagueiros para manter o sistema, nós temos a volta do Alisson também, que nos permite tentar uma variação.
problema é que você põe, por exemplo, no meio campo, como a gente vinha jogando, no 4-1-3-2, nós temos 3 jogadores para fim do meio, pode botar um primeiro volante de fato e depois 3, mas nós não temos muitas trocas para essa função, compreende? Então, às vezes, durante o campeonato, temos que ver o que nós podemos fazer para que quando, no minuto 60, 65, 70, quando os jogadores comecem a cansar, você tenha jogadores para alterar e que mantenham aquele sistema de jogo. Essa é a nossa maior preocupação. E hoje eu imaginava que ele faria algumas trocas e que tiraria um pouco da velocidade pelos lados, então facilitaria o esquema com 3 zagueiros, mesmo jogando com Reinaldo e Rafinha, né? Que quando joga em linha de 4 dificilmente a gente coloca os dois juntos, mas em linha de 5 o Diego e o Léo têm muita capacidade de cobertura e o Rafinha e o Reinaldo têm uma qualidade técnica mais refinada para a construção, né? E daí a gente pensa em ter mais a bola. Reinaldo, Rafinha, Nestor, Igor, Luciano, todos jogadores, né, de boa relação com a bola. Foi o que a gente pensou para o dia de hoje, mais o Caleri como referência. Rogério, tudo bem? Boa noite. Você conhece muito bem as competições de pontos corridos, né? E elas são diferentes. Muito se fala que os campeonatos de pontos corridos se perdem nas 8 primeiras rodadas e se vencem nas 8 últimas. Eu queria que você fizesse um balanço do trabalho do São Paulo até aqui, que está na segunda colocação, se já dá para a gente colocar o São Paulo definitivamente na briga pelo título brasileiro. Não, é muito cedo. Eu acho que é o Guardiola que fala isso, né? Se eu não me engano, né? Falar no City é mais fácil, né? Mas eu acho que é uma pontuação razoável. Eu acho que eu acho que os 16 pontos, quem conseguir chegar ao número 16 em 8 jogos, eu acho que tem uma perspectiva melhor. Nós estamos 3 pontos atrás dessa linha, dessa régua, né? Uma vitória atrás dessa régua. Nós temos que melhorar desempenho fora de casa para pensar em título. Acho que 10 pontos em 12 em casa não é ruim. Mas 3 pontos nos mesmos 12 fora de casa não dá para chegar em título. Então nós temos que aumentar essa pontuação. Sempre quando nós batemos campeões foi uma média de 80 em casa com 50 fora. E nós estamos longe dos 50, então nós precisamos melhorar nesses 2 jogos fora de casa que nós temos que fazer mais pontos do que jogos. Nós temos que fazer maior número de pontos. Se nós temos 2 partidas, nós temos que fazer mais do que 2 pontos, 6 pontos, 4 pontos, 3 mais pontos do que jogos para a gente voltar a ter a chance em casa de poder, né, novamente vencer, porque também virão adversários complicados, virão adversários difíceis, clássicos que nem sempre, né? Se nós vamos jogar na Arena Corinthians, empatamos. O Corinthians pode vir jogar aqui também e conseguir um empate. Ou seja, são jogos sempre. É um campeonato bem complicado. Eu gosto muito do ponto corrido. Acho que é um campeonato que premia quando você consegue ser mais concentrado numa competição como um todo. O campeonato de mata-mata, tudo pode acontecer. O que me preocupa só é quando adentrar. Nós temos Avaí fora e Curitiba fora, né? Aí depois vai começar meio fim de semana. Então nós vamos ter que se virar aí para conseguir tentar fazer o São Paulo continuar a ser competitivo. Mas não acho que nós jogamos mal, não acho que o empate não é um bom resultado nunca em casa. Nem fora de casa também, o empate é uma droga, na verdade, porque você não se movimenta e você joga sempre para vencer. E há uma frustração quando existe um empate, mas não há uma frustração com o desempenho do time, sabe? Eu acho que como um todo nós desempenhamos bem, cometemos alguns erros que foram fatais para o placar final do jogo. Rogério, boa noite. Boa noite. Você citou o Mendonça pela esquerda, Sim. Jogador de muita velocidade, você até brincou com ele na volta do intervalo para ele dar uma maneirada, né? Mas mesmo antes da entrada do Mendonça, no primeiro tempo, eu vi você conversando bastante com o lado direito da sua defesa, com o Rafinha em especial. Uhum. Mais do que ficar tentando entender o que você estava pedindo, eu queria te ouvir qual era a tua preocupação daquele setor e o que você pretendia com a entrada do Éder no lugar do André Anderson, por favor. Quando a gente joga numa linha de 3, e principalmente quando tem 3 jogadores, você tem que correr riscos, né? Você tem Arboleda, muito bom cabeceador, mesmo contra um Kleber de 1,90 m e bastante, né? Então nós arriscamos muito na marcação-pressão. E os laterais, no jogo de hoje, é que faziam esse equilíbrio. E às vezes o Rafinha estava querendo antecipar o Pacheco, já fazer com que a bola não chegasse nele, e o Diego não dava tempo do Diego chegar até o seu marcador. Então ficava um aqui, não dá para ver daí, lógico,
e não estava dando tempo do Diego se deslocar, mesmo para correr o risco mano a mano. E aí, o que eu queria é que ele recuasse um pouco para a bola entrar no Pacheco, e aí nós fazemos a pressão, porque aí os dois se movimentariam em sincronia, Reinaldo baixaria e nós formaríamos uma linha de 4. Só que quando está do outro lado do campo, no Morumbi, com 30 mil pessoas, é mais difícil de você conseguir se expressar, falar. Então, né, se gesticula muito, mas às vezes o jogador não consegue compreender. No segundo tempo nós corrigimos isso. Com a entrada do Mendonça, o Diego passou a tomar mais conta dele, o Rafinha já começou a avançar na linha à frente e nós controlamos melhor. Você vê que eles tiveram mais espaço sem o Mendonça no primeiro tempo do que com o Mendonça no segundo. A não ser por erros de contra-ataque que nós realmente escanteios e tomamos contra-ataques por erros nossos e eles tiveram uma ou outra oportunidade. Mas era isso que nós estávamos tentando corrigir nesse momento que eu gritava com o outro lado. O Éder é um jogador de gol, que tem gol, um jogador de área. O André está se adaptando nessa função. Nós queríamos ter, né, nesse Caleri, Luciano e Éder, 3 jogadores com chegada. Ele se movimenta bem, protege bem a bola para a chegada dos alas. Esse era o intuito, ele brigou bastante. É um jogador intenso, que apesar dos seus 33, 34 anos, ele é um jogador que tem entregado muito para a gente e nós achamos que era a melhor opção para esse momento, para ter um jogador de facão, que gosta de receber essa bola em profundidade, dar profundidade, sustentar a bola, para que nós tivéssemos um pouquinho mais de tempo de sair de trás para atacar o Ceará. Rogério, boa noite. Eu queria falar em especial sobre o Luciano. Assim, vou perceber pelos atletas que perderam oportunidades hoje, eu acho que, pela minha percepção, o Luciano estava muito irritado consigo mesmo. Assim. Teve uma hora que ele socou o gramado, teve uma finalização que ele até vê a passagem do Caleri numa condição boa, mas ele prefere chutar de longe, chutou mal, finalizou mal. Sim, no segundo tempo? Você tá falando? É isso. E é um ano que ele teve lesão também. Há algum tipo de ansiedade do Luciano e uma cobrança muito forte sobre si mesmo? E você tem tido algum tipo de conversa com ele nesse sentido para manter um pouco mais a calma, para tentar voltar a ter uma temporada tão goleadora como em outros anos? Eu acho que ele está perseguindo o gol a todo momento. Hoje ele teve uma boa chance, faltou um pouquinho de perna direita, né? Uma que ele saiu, daí tentou dar acho que foi de bico, não sei, né? Tentou chapar de bico, não sei, de pernas que ele pegou no pé do goleiro. Ele é um jogador importante, é um jogador que tem boa flutuação. Quando o cara sai muito da área, se ele baixar da primeira, segunda linha, se ele deixar de preencher quando ele quer construir jogo muito abaixo, ele estava talvez muito até acostumado com o Diniz, assim, de sair, baixar e construir jogo lá embaixo e vir construindo jogo. Só que eu acho que quando você baixa demais para construir, demora muito para você chegar na frente. E você acaba cansando. Então eu gosto da flutuação dele. Quando é entre o zagueiro e volante, eu gosto muito. Quando ele baixa da linha dos volantes já entre volantes e atacantes dos adversários, eu acho que aí fica muito vazio. Principalmente quando você joga com 3 defensores, fica muito vazia, né, essa linha entre a primeira e a segunda linha adversária. E eu acho que ele gosta de participar muito do jogo. E nesse anseio de participar do jogo, ele baixa demais muitas vezes. Mas eu até achei que ele fez uma partida melhor hoje do que no último jogo, devagarinho. A gente espera que ele faça gols e, assim como o Caleri também vem fazendo gols, que possa ganhar confiança e ajudar a gente cada vez mais. Ô Rogério, boa noite. Boa noite. A gente soube ontem qual vai ser o adversário do São Paulo na Copa Sul-Americana. Aliás, você conhece muito bem a Universidade Católica. Como que você recebeu a notícia de que vai enfrentar o time chileno e também o que você pode pegar de experiência de quando era atleta, agora para treinador, enfrentando o time chileno? Olha, eu sei que nós vamos jogar no pé da cordilheira, muito frio, com uma torcida que normalmente lota o estádio, né, com uma capacidade não tão grande. Uma troca de treinador, isso é ruim porque você poderia aproveitar, né, tudo que foi feito. Só tem 2 jogos, se eu não me engano, do Ariel Roland frente à Católica, né? E tem uma parada no campeonato chileno, o que não dá oportunidade para a gente de ver jogos. Eles podem nos analisar, nós não podemos analisá-los, né? Eu sempre procuro, quando acontece dessa maneira, procuro o passado do treinador, onde ele teve, que maneira ele jogou, e também os atletas que ele tem à disposição, olhando os últimos jogos. Quando chegar nessa época, né, futebol você não pode se programar muito antes não, viu, que 30 dias é uma eternidade no futebol. Mas quando chegar a época correta, nós vamos passar a nos preocupar. É um adversário tradicional, já jogou final de Libertadores, jogou Copa Sul-Americana contra a gente. Só que tem tanto time para estudar antes desse aí, para chegar, que não adianta hoje a gente fazer uma projeção. Eles têm uma pré-temporada pela frente, tem treinamentos pela frente, uma troca de treinador. Ou seja, é muita coisa para a gente hoje estar preocupado. A gente tem que estar mais focado
no Avaí do que na Católica nesse momento. Quando chegar a hora certa, nós vamos estudar bem o adversário, dentro do que nós tivermos de material possível. Boa noite, Rogério. Eu queria tratar desse assunto estudo. A gente sabe que depois dos jogos você costuma conversar com a tua equipe, rever imagens do jogo que acabou de acontecer. E a minha pergunta vai mais na questão da curiosidade. Que tipo de informações você consegue, depois dos jogos, obter que você não consegue dentro do campo, à beira do gramado? Ah, não, é muito diferente. Muito. Eu assisti um jogo contra... Desculpa, se quiser continuar... Não, desculpa, e aí queria que você desse como exemplo hoje. Uhum. Que informações que você conseguiu pegar com os teus analistas, com os teus auxiliares, que você não conseguiu reparar no jogo de hoje? Você vê o jogo à beira do campo, no nível do gramado, é um jogo totalmente distinto. Contra o Santos, eu assisti o jogo... Estava suspenso, né? Eu assisti o jogo de cima e você tem uma noção muito melhor do que acontece. As dúvidas que você tem dentro do campo, que você tira. Eu olho normalmente todos os lances de ataque já separado, todos os lances de defesa, porque eu tenho que vir falar com vocês. Se vocês me fazem uma pergunta e eu não tiver visto, também fica ruim, porque eu não... né? Às vezes você me questiona alguma coisa, num lance do Luciano, que ele fez uma... E se eu não tiver visto aquilo, eu fico sem como poder te dar uma resposta adequada. Então, os momentos entre balanço, onde a gente, por exemplo, o segundo gol, da onde eu estava, eu não vi exatamente o que aconteceu, né? Eu consigo ver exatamente porque na pré-eleição nós mostramos 2 gols dessa maneira do Ceará, alertamos. O Ceará é uma equipe muito forte no jogo aéreo, que cabeceia muito no primeiro pau, bola de direita um pouco diferente do que era com o Guto, que era mais centralizada, como o Corinthians tinha muito com o Gil no passado. Hoje é uma bola de primeiro pau, mais adiantada, desvio, e que ele entra todas as bolas no segundo pau. Então, assim, você avisa, mostra. E eu na hora do... Ali, da onde eu estou, eu não tenho a mínima noção do que aconteceu. Mas lá, agora vendo, eu sei aonde está o erro, onde está a falha, onde nós alertamos e o porquê que aconteceu o gol. E vários outros tipos de lances, situações que, se você me fizer uma pergunta relacionada, eu vou poder te responder com mais clareza do que se tivesse só visto o jogo à beira do campo. Boa noite, Rogério. Prazer falar com você. O São Paulo é o melhor ataque do Campeonato Brasileiro até então, com 14 gols marcados, mas foi vazado em 7 das 8 partidas. Mesmo com a vice-liderança momentânea, na sua opinião, dá para ter um pouquinho mais de equilíbrio no campeonato? Acho que tem que ter, defensivamente, acho que nós podemos melhorar. O ataque é o mais positivo, mas tem times que vão jogar amanhã, provavelmente possam passar, né, o ataque mais positivo, assim também como tem defesas que vão piorar também. Nós no Paulista tivemos uma época boa que nós ficamos numa sequência grande sem sofrer gols, né, passar jogo zerado, né, que é uma coisa muito importante para um time que quer vencer jogos, porque a gente quase sempre consegue um gol, né? Mas o problema maior é que são erros nossos, sabe? A gente tem entregue muito gols aos adversários, tem facilitado muito para o adversário. Nós temos que tentar diminuir o número de erros, não vou falar grotescos, mas erros mais assim, básicos, que nós temos que cortar esse tipo de erro. Porque só se a gente enxugar esses erros maiores, nós já vamos ter um progresso muito grande com chance maior de vitória. Finalizamos a entrevista coletiva do técnico. Gente. Boa, galera, a coletiva é essa. Ficou bem longa, mais uma, né? Não vou estender mais aí para não ficar tão longo, mas amanhã a gente comenta um pouco mais sobre isso no vídeo do Teclas Daniel, tá? Já falou até no frio lá do jogo na Sul-Americana que vai enfrentar lá o Católica, né? Rogério Ceni dá umas aí também que é impressionante, né? E já falou até da torcida, né? Que a torcida com 32 mil fica difícil ouvir. Pô, Rogério, pelo amor de Deus, né, mano? Tem umas coisas que são desnecessárias a se comentar, né? Mas tamo junto, galera. Clica aqui em cima, vamos para o jogo. Se você não viu ainda, dá aquela moral, assista lá que vai ajudar demais o canal. E amanhã a gente volta, beleza? Comente o que você achou aí dessa coletiva. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!